E o país político foi de férias parlamentares. O Parlamento fez a sua última sessão com o debate do Estado da Nação. E aqui em estúdio tenho dois convidados, Paulino Dias e João Alvarenga. Obrigado pela vossa disponibilidade para olharmos para estes primeiros 6 meses de 2024. Nós tivemos um debate do Estado da Nação, com o MPD e o Governo a dizer que o país está a recuperar, a oposição a acusar os sindicatos de estarem a politizar as reivindicações, nomeadamente dos professores e também dos profissionais de saúde, entre outros sublinhados. Que país é este que foi para as férias neste Estado da Nação? Boa noite a todos. Eu entendo que em Cabo Verde, a imagem que existe de Cabo Verde, se nós formos olhar essa imagem a partir dos discursos dos políticos, nós não chegamos à imagem de Cabo Verde, porque os discursos eles apontam um quadro completamente distorcido daquilo que é a realidade. Eu entendo que o Parlamento, quando os políticos vão ao Parlamento, utilizam o Parlamento mais como um espaço para disputas internas dentro dos próprios partidos e entre os partidos para as próximas eleições, e não para tratar das questões internas. Então, aquilo que nós normalmente assistimos dos debates não é a partir daí que eu entendo que poderemos entender a situação do país. O país, eu acho que no aspecto econômico, o aspecto social, tem problemas e também tem avanços, tem resultados. Mas só que há exageros em relação àquilo que é passado. Por exemplo, em relação ao aspecto social que referiu a questão dos professores, dos médicos, há um problema sério. Por quê? Porque os professores e os médicos têm uma série de reivindicações, o governo aproxima e diz, cria uma situação de possível resolução com promessas e não cumpre. Não cumpre e diz que não tem condições de cumprir. Bom, se não tem condições de cumprir, fica fazendo cortes em relação aos movimentos sindicais. Portanto, teve uma greve, suspende-se a greve para uma suposta segunda negociação, quando o próprio governo já disse que não tem condições de atender. O Ministro das Finanças disse que temos que ter um limite financeiro para resolver estes tipos de problemas. Há uma contradição em relação a isso, considerando que o próprio Ministério das Finanças concedeu aumentos para os funcionários das finanças do Banco Central. Portanto, eu acho que em relação a essa questão, nós temos um problema sério, um problema estrutural, que é a política salarial remuneratória do Estado em relação aos seus diferentes funcionários. Por quê? Porque o que acontece como se surge um fogo num determinado ministério, cria uma situação para tentar resolver. Não. Eu acho que deveria se fazer uma reforma e estabelecer uma política de remuneração estratégica. Criar um plano e estabelecer quais categorias e quais são as regras, os padrões de remuneração e fazer essa discussão. E não esperar até essas disputas entre sindicato e o governo e um determinado ministério para tentar resolver algo que não consegue resolver dessa maneira. Nesse aspecto, eu sinto-me pessimista em relação à possibilidade do governo resolver essa questão, não só com o Ministério da Saúde, mas também com o Ministério da Educação. Não acredito que vá conseguir. E o país, de uma forma geral, eu acho que tem problemas. Nós temos problemas sociais, por exemplo, em relação à pobreza, uma pobreza estrutural, que não vem de agora, mas que eu acho que há muito mais discurso do que resultado em relação à resolução do problema da pobreza. E um outro problema é a questão da desigualdade. A desigualdade, a tendência ultimamente, é para aumentar. E o governo não tem uma política clara no sentido de tratar dessa questão. Portanto, só discurso, mas se você sair por aí, você vai perceber
que há mais pobres, muito mais pobres, e, claro, também há muito menos pessoas ricas. E é um dado que eu introduzo nesta equação, que há bocado passamos uma reportagem que dava conta que o envelhecimento da população, isto poderá ter implicações económicas sérias no futuro, não é? Se nós não dinamizarmos a nossa população cabo-verdiana. Não, e com essa saída de jovens, isso tem vários problemas. Portanto, vai ter problema de sustentabilidade, por exemplo, do sistema de previdência social, porque O governo já disse que não. Bom, o governo diz várias coisas, mas agora, tecnicamente, o que acontece? Quem sustenta o INPS é aquele que trabalha hoje. Quem trabalha hoje para pagar lá os que estão na reforma. Se os jovens estão saindo e você não tem capacidade para criar condições econômicas para mantê-los aqui, não estou dizendo para acabar com a imigração, isso não é isso. Você fragiliza e desestrutura o tecido econômico e empresarial, de um lado, e também a estrutura social. Porque, se você reparar bem, há muito mais jovens hoje indo do que, por exemplo, se você comparar a imigração no passado. Portanto, você tinha pessoas já com alguma maturidade que saía, e também era mais homens. Agora, você tem rapazes e meninas e muito mais jovens. E alguns já têm filhos aqui. E deixam com os avós. Portanto, você acha que é a responsabilidade dos avós cuidar dos netos e esse avô, muitas vezes, não tem condições, não tem condições econômicas, não tem meios para... e até físicos, portanto, por causa da idade, para cuidar desses netos. Paulino, que retrato é que fazes do Estado da Nação que ouviste no debate parlamentar? Começo por cumprimentar os telespectadores que nos assistem lá em casa. Cumprimento o meu colega Alvarenga. Eu concordo um pouco com esta leitura que se faz, qual é a leitura, desculpa a repetição, que se faz dentro do Parlamento do país que nós temos. Repare que não há nada de novo nesse discurso, apenas mudou-se o sentido da retórica. Em termos de o partido que está na situação tende a mostrar um país mais cor-de-rosa, o partido que está na oposição tende a mostrar um país mais negro. Eu diria que, de uma percepção de fora, de quem não está dentro desse movimento, eu apontaria alguns aspectos positivos que nós temos que destacar também. Eu começo por aqui, até para não parecer muito negativo relativamente ao país que nós temos neste momento. Permite-me fazer dois destaques do que, na minha opinião, pode ser sinalizado como positivo. O primeiro são os indicadores macroeconómicos, que há uma clara recuperação de alguns dos indicadores importantes. O crescimento da economia, apesar de se ter abrandado a taxa de crescimento, que é natural, mas continua-se com uma taxa média acima. Mas este abrandamento deve-se a quê, já agora? Há duas razões. Primeiro, há fatores conjunturais, que advêm da própria situação da economia internacional, mas há uma outra razão que a base da comparação começa a equilibrar-se. Portanto, há uma razão matemática, porque é que nós temos um abrandamento da taxa de crescimento, e há uma razão conjuntural. Esse é um aspecto que eu gostaria de sublinhar, a redução do rácio da dívida pública em relação ao PIB. Há outros indicadores que não vou entrar em pormenores, mas que mostram alguma recuperação e alguma consolidação dos indicadores macroeconómicos. Há um outro aspecto também que eu reputo de positivo e que se destaca neste primeiro semestre, que é um trabalho muito discreto, mas eficaz que vem sendo feito, que é a reforma do setor da energia em Cabo Verde. Repare-se que é um setor que é bastante problemático, não apenas pela própria situação de Cabo Verde, um país arquipelágico em que, por natureza, os custos com produção de energia tendem a ser bastante elevados. Cabo Verde tem o custo da eletricidade mais elevado de toda a África, convém sublinhar isso, e eu gostaria de sublinhar como aspecto positivo, portanto, a reforma que se tem vindo de forma muito discreta, muito pragmática, que reflete até um pouco o estilo do próprio ministro que tutela a área, no sentido de modernizar o setor da energia em Cabo Verde, e eu até diria, no sentido de corrigir um erro que foi cometido em 2013, que foi a separação da Eletra numa perspectiva territorial. Na altura, eu lembro-me de ter escrito um artigo em que já argumentava que não teria sido o melhor caminho e, felizmente, agora se tenta corrigir no sentido em que... É aspecto menos positivo, naturalmente, há um setor que se destaca, nesta altura, como menos bem conseguido da governação, que é claramente transporte interilhas, quando
quando apontamos quer para transporte aéreo, quer para transporte marítimo. Os dados aqui reportados pelo Sr. Ministro há pouco não devem ser utilizados apenas como um único indicador para se dizer que o setor vai bem. Nós temos que reconhecer que há problemas enormes no setor de transporte em Cabo Verde. No setor de transporte aéreo parece que o governo mostra algum sinal de desorientação, de navegação de cabotagem, não sabe bem o que é que se quer. Lembra-se que quando da entrada da Bestfly, o discurso do governo é que seria uma solução transitória e que o governo ia apresentar uma política para o setor. Até agora não temos evidências que há uma política, há um fio condutor, há uma consistência em trabalhar este setor. Continuamos um pouco a experimentar soluções. No setor do transporte marítimo, claramente a arquitetura da concessão é muito deficitária e com encargos extraordinários para o país. A revisão que se fez do contrato no ano passado, a emenda saiu claramente pior do que o soneto. Basta dizer que para o Orçamento de Estado de 2024, no corrente ano, prevê-se 727 mil contos de subsídio que o Estado de Cabo Verde vai ter que assumir. E desses 727 mil contos, pelo menos 123 mil contos devem-se, sobretudo, às alterações feitas no contrato. Quer dizer que no período que resta da concessão, só em encargos para o Estado, o Estado vai gastar mais de 30 milhões de contos em valores nominais só com os ajustes introduzidos com a revisão do contrato. Portanto, nesses dois extremos, repito, eu situaria no aspecto positivo do país a estabilidade macroeconómica e a reforma do setor da energia e nos aspectos menos bem conseguidos, o setor de transporte e, naturalmente, nós temos que fazer a leitura da insatisfação, sobretudo da classe do pessoal da saúde e da classe do setor da educação, que aponta que também nestes setores, eventualmente, a leitura que os cidadãos fazem não terá sido a melhor. Era neste ponto que eu queria tocar. Vocês acreditam que, caso não haja um acordo, principalmente com a questão dos professores, porque a massa salarial também dos docentes acho que é a maior do país, não é? Caso não haja um acordo, nós vamos ter o regresso nas aulas em setembro meio atribulado e com os sindicatos a fazerem uma chantagem no governo. Se vocês não resolverem isso, nós não vamos arrancar as aulas como deve ser, ameaças de greve, enfim, poderá haver uma certa convulsão, chamemos-lhe assim, caso o governo não consiga resolver esta questão dos docentes. Eu acho que no início, porque os sindicatos já falaram nisso, já falaram que no próximo ano letivo vão, se não tiverem as suas questões resolvidas, voltarão tanto ao processo de reivindicação e que consistiria nisso. Mas nós temos ouvido sempre o Ministro da Educação a dizer que o Executivo, aliás, o Primeiro-Ministro no discurso que fez no Parlamento, dizia que o Executivo está aberto ao diálogo, está pronto para dialogar. Então, onde está a falha? Mas a questão do diálogo, o diálogo pode ser executado a qualquer momento. A questão é o resultado do diálogo. Portanto, quais são essas consequências? Eu creio até que já reunir não só com o Ministro da Educação, mas também com a Ministra da Administração Pública e das Finanças. E das Finanças. E, repare, são os ministros responsáveis para tratar dessa questão, portanto, da administração pública, para saber, portanto, como enquadrar aquela questão, porque vai ser um enquadramento que não vai ser apenas uma questão do momento. É uma estruturação que, do momento que estabelecerem o acordo, e necessariamente vai ter que ser cumprido daí para frente. Então, aquilo que se falou da questão das finanças é que o governo não tem capacidade para arcar com o volume que os professores pedem. Bom, mas tem questões que já vinham de longa data, lá do passado. Portanto, por exemplo, tem uns tais subsídios, por exemplo, pela não redução da carga horária, é um direito que os professores já adquiriram, que deve ser satisfeito. Quer dizer, não tem como ficar postergando essa questão ad eterno, tem que ser resolvido. Outras questões, em relação porque os professores também acho que estão pedindo um piso, um valor base para a carreira. Esse ponto, eu creio que, em relação a isso, pode ser negociado, mas, aparentemente, o governo não está sem capacidade de conceder um valor que satisfaça aquilo que os professores estão exigindo.
E, consequentemente, isso seguramente vai criar um problema sério. Imagina, no início do ano letivo, se voltar a essa questão, se os professores voltarem às reivindicações ou com manifestações e greve, isso cria um tumulto, um problema sério nessa área da educação, e isso está sendo misturado com questão política, que os professores... A mesma coisa também o sindicato do profissional de saúde, profissionais de saúde. A ministra também, de certa forma, insinua que isso deve ter ou tem alguma coisa, alguma conotação política. Então, essas misturas, eu acho que ao invés de ajudar a resolver, cria mais atritos e mais problemas. Paulino, nesta questão, os professores têm sido intransigentes, o governo tem sido intransigente, nós vamos ter um retorno às aulas com alguns problemas. Como é que olhas para esta questão? Eu olho para esta questão a partir de 3 perspectivas. Uma perspectiva, diria, legal, de direito, uma perspectiva económica e uma outra perspectiva um pouco mais subtil, mas que eu penso que é importante também nós dissecarmos, que é uma perspectiva que eu diria mais de percepções. Eu vou chegar lá. Relativamente à perspectiva legal, é saber se as pessoas, as classes que estão a fazer greve, têm o direito de fazer... Não é direito de fazer greve. Se sentem que têm uma justificativa legal para fazer greve, eventualmente porque alguma lei não está a ser cumprida, ou algum normativo, ou algum compromisso negociado não está a ser cumprido, não tenho os detalhes das reivindicações para poder fazer um juízo, mas eu digo o seguinte: os sindicatos em Cabo Verde, historicamente, têm sido instituições de bem, que operam dentro de um quadro legal. Nós não temos um histórico de iniciativas lideradas por sindicatos fora de um quadro legal. Daí que, se há sindicatos que estão a ameaçar com greve, quer no setor da saúde, quer no setor da educação, quer com a classe de pessoal, portanto, dos serviços prisionais, por exemplo, significa que há um quadro legal que propicia, que valida, que legitima essa luta dos trabalhadores. Portanto, têm não apenas o direito à greve, mas devem ter direitos objetivos para avançar para manifestar esta insatisfação. No plano económico, é tentar responder se o país, neste momento, tem recursos económicos suficientes para satisfazer todas essas demandas das diferentes classes. E aqui permite-me, Marcos, discordar de uma afirmação do Sr. Primeiro-Ministro, na entrevista que deu a um dos jornais da praça esta semana, argumentando que, para satisfazer a demanda dos professores, a única solução é aumentar impostos. Eu discordo desta, que eu penso até que O Ministro das Finanças também disse a mesma sim, coisa. mas pode soar até um pouco de pressão, mas eu penso que antes de chegarmos lá, há pelo menos 3 fontes possíveis de receitas que podem ser exploradas para mobilizar recursos para ir resolvendo essa questão. Uma primeira fonte é a racionalização dos incentivos fiscais. O governo já vem dando mostras disso, o que é de salutar. Recorde-se, por exemplo, que em 2020-2021, o total de incentivos fiscais concedidos foi à volta de 12,7 milhões de contos, graças a iniciativas que o governo vem tomando nos 2 últimos anos de racionalização dos incentivos para o Orçamento de Estado de 2024, caiu para 10,9 milhões de contos, mas eu penso que ainda há espaço suficiente para ainda mais racionalização do quadro de incentivos e dessa forma, conseguir mobilizar recursos adicionais. Não estou a defender que se devem eliminar todos os incentivos, não é isso, porque Cabo Verde, sendo um país frágil, sendo com um mercado pequeno e fragmentado e com um ambiente de negócio bastante difícil, há determinados setores, há determinados investimentos que requeiram incentivos públicos. Mas o que eu digo é que há espaço para se mobilizar recursos. Uma segunda fonte é a racionalidade das despesas do Estado. Aqui, claramente, nota-se claramente que há uma abordagem um bocado, às vezes, despesista. Refiro-me a questões, por exemplo, de viagens. Nós temos um orçamento de viagem no orçamento do Estado de 2024 de 1 milhão de contos, com um acréscimo de 180 e tal milhões de mil contos relativamente ao ano anterior. Eu refiro-me, por exemplo, à própria dimensão do Estado, à própria dimensão do governo. Eu refiro-me à pluralidade de institutos, de outros órgãos criados, que eu penso que há ali algum espaço de racionalidade das despesas do Estado para se dar mais prioridade, por exemplo, a despesas como esta. Um terceiro, Marcos, se me permite, que eu penso que é importante, e eu deixei para o fim, não vou alongar muito, que é a questão das percepções. Repara que quando colocamos na perspectiva do profissional de saúde, na perspectiva do professor, na perspectiva do profissional de serviços prisionais, por exemplo, qual é a percepção que ele tem? Ele tem uma percepção que há um aumento generalizado de preços, e é verdade, houve um aumento generalizado de preços nos últimos 3 anos, mas o seu salário não o acompanha. Portanto, o seu poder de compra está a corroer. Portanto, ele tem essa percepção da realidade, mas do outro lado ele tem uma outra percepção.
Nós temos um Estado que passa símbolos de algum despesismo. Refirma a dimensão do governo, por exemplo, que eu citei há pouco, refirma os carros de alta gama, que nós também assistimos diariamente, refirma eventos que são organizados e cuja utilidade é de alguma dúvida, refiro às viagens portanto, dos nossos líderes, e para esse profissional que se debate, que tem essa percepção de dificuldade no seu dia a dia, até para colocar a comida em cima da mesa, portanto, cria-lhe um conflito de percepções. E esse conflito é que dificulta as negociações. Como é que eu vou negociar com o Estado que me diz que não tem dinheiro para satisfazer este meu direito, quando o próprio Estado não dá sinais de alguma contenção, de alguma parcimónia no uso do recurso do Estado? Outro assunto que também marcou este primeiro semestre de 2024, que esteve no Parlamento, é a questão dos transportes, e vocês também já tocaram aqui, é a questão dos transportes aéreos. A TICV saiu do mercado, a TACV entrou no mercado e ouvimos o Primeiro-Ministro no Parlamento a dizer que já foi decidido em Conselho de Ministros a criação de uma nova empresa estatal que vai garantir as ligações interilhas. Esta empresa vai salvar a TACV ou vai agravar ainda mais as contas da empresa? Eu acho que um dos problemas sérios em Cabo Verde é não se discutir as coisas de uma forma clara e transparente. Nós, como somos um arquipélago, eu acho que a questão do transporte não se deveria se limitar à discussão nos momentos de crise. Portanto, tem uma situação de crise, começa uma discussão que não se resolve, pelo contrário, os problemas se agravam cada vez mais. Porque são soluções que, até a título de exemplo, repare, quando esse novo governo, o governo do MPD entrou, em pouco tempo, resolveu privatizar, depois novamente sim, portanto, isso você vê claramente que não existe uma política, como o meu amigo Paulino acabou de dizer, não existe uma política bem pensada em relação aos transportes. E essa solução apresentada, eu creio que também está nessa mesma esteira. Não há uma solução, pelo menos aquilo que... Porque o governo não é só dizer... Não se percebeu muito bem como é que esta empresa vai funcionar. Isso que eu estou dizendo. Quer dizer, não é só dizer, olha, vai ter empresa, o próprio ministro dizendo o valor das passagens. Portanto, eu não creio que o caminho deva ser assim. Deve ser uma coisa muito mais consistente e que as pessoas pudessem ter, portanto, uma informação mais completa. Portanto, não é só dizer isso em relação ao valor das passagens, porque um sistema de transporte não se limita à questão da passagem. Quer dizer, o sistema é muito mais complexo e há muitos outros elementos e variáveis que deveriam ser colocados em cima da mesa para que, efetivamente, todos nós pudéssemos ter uma segurança maior, dizer, não, mas efetivamente agora as coisas vão funcionar. Porque, caso contrário, vamos ficar sempre nessa questão de desconfiança. Olha, isso vai ser de hoje para amanhã, depois de amanhã, vão apresentar vão surgir outros problemas e vão tentar criar uma outra solução. Isso, nós, historicamente, em relação ao problema de transporte, nós temos vários exemplos de idas e vindas que isso apenas vão agravar problemas e as soluções definitivas ficarão cada vez mais distantes. Esta é uma solução definitiva ou vai agravar o problema dos transportes aéreos sob a gestão do Estado? Eu gostaria de ser mais otimista, tendo em conta o quadro até que nós estamos a viver no setor do transporte, mas infelizmente os sinais não são encorajadores. Eu penso que, primeiro porque continua-se a fazer uma mistura entre uma política de transportes e uma política para a TACV. Portanto, confunde-se, digamos, uma estratégia de recuperação da TACV com uma política pública de transportes. São dois planos completamente diferentes, embora a TACV seja um ator de uma política, ou possa ser um ator de uma política de transportes. Portanto, enquanto não tivermos uma política de transportes, e quando eu me refiro a uma política de transportes, primeiro, um quadro legal e institucional apropriado, um sistema econômico, um sistema operacional apropriado também para a realidade de Cabo Verde, para o que é que se pretende, e um quadro também que regula ou que organiza os operadores dentro desse sistema. Nós ainda não temos isso relativamente ao setor de transporte aéreo em Cabo Verde, e vale aqui sublinhar um aspecto, Marco. Em 2011,
O Banco Mundial realizou um estudo sobre transportes interilhas em Cabo Verde, numa abordagem integrada, transporte aéreo e transporte marítimo, que já propôs um roteiro baseado nas boas práticas internacionais, que era, quanto a mim, a melhor solução em termos de política para transporte em Cabo Verde. Mas, quer dizer o quê? O transporte marítimo complementava a ligação aérea, não é? Havia uma preocupação claríssima neste documento com a intermodalidade. E o objetivo era muito simples. Era permitir que alguém pudesse sair da praia e chegasse em qualquer ilha de Cabo Verde no mesmo dia. E, portanto, havia um certo de pressupostos que definiam um conjunto de regras para se garantir o nível de serviços que o país precisa. Envolvidos 12, 13 anos da elaboração deste documento que andou aqui a circular, a situação que se tem hoje, a impressão que se tem é que nós regredimos até no nível de serviço mais básico. Não se consegue fazer, por exemplo, um check-in e ida e volta, coisa tão simples que se fazia há 10 anos, hoje já não se consegue, só para citar um exemplo. Portanto, criar uma empresa neste contexto, sem um determinado pano de fundo, sem uma política, sem um conjunto sem uma arquitetura de um sistema de transporte, eu penso que é repetir erros que já foram cometidos no passado e que, no final das contas, há um risco elevado de redundarem mais peso para as políticas públicas. Meus senhores, o meu tempo já está a esgotar, mas eu gostaria de ouvir duas opiniões vossas. Uma delas tem a ver com o anúncio que Abrão Vicente fez que vai sair do governo para encabeçar a lista do MPD para a Câmara da Praia. Ulisses Correia Silva, neste momento, deveria fazer um reajuste governamental ou uma remodelação governamental? Olha, em Cabo Verde não se deixam as coisas para resolver da forma que eu acho que deveria ser mais correta. Em relação a essa questão, eu remeto ao seguinte, quer dizer, primeiro deveria se discutir a orgânica do governo. Portanto, isso não porque nós funcionamos sempre na base do problema e ter uma solução. Eu acho que deveria termos uma discussão em relação à orgânica do governo, como é que deveria ser o governo de Cabo Verde, o tamanho, a estrutura, como setores prioritários, e para não ficarmos numa situação como essa, o saída do ministro e saber, olha, vamos fazer uma coisa mais estrutural ou uma coisa mais cosmética. Esse governo, na minha opinião, é um governo que não se estrutura de forma a resolver os problemas do país. De forma que trocar um ministro por um outro que esteja no governo ou trazer uma pessoa de fora, eu não creio que isso não... Pouco, é quase fazer uma troca de seis porque ele há muito mais governo, por isso que eu perguntei se era mais um reajuste governamental ou era uma remodelação mais a fundo. Eu creio que isso é tão... pelos problemas que o governo tem, não creio que tanto uma coisa quanto a outra pouco vai alterar. Paulino, se tivesses vestido o fato de primeiro-ministro neste momento, mexias no governo mais a fundo ou havia um reajuste governamental, digamos assim? Olha, naturalmente o Sr. Primeiro-Ministro tem toda a legitimidade de tomar essa decisão, que só compete a ele e assume responsabilidade política pela decisão que vier a tomar. O Dr. Ulisses Correia Silva não é conhecido como um líder de fazer grandes alterações nas suas equipas desde quando era presidente da Câmara da Praia, se bem nos recordamos. E nos 7 anos enquanto primeiro-ministro também, digamos, a frequência de ajustes na sua equipa tem sido muito rara e às vezes muito extemporânea. De modo que há claramente algumas áreas de governação que precisam de uma nova abordagem, se calhar precisa de algum ânimo fresco. Eu citei aqui há pouco, não gostaria de nomear, mas também temos essa responsabilidade enquanto cidadãos de transmitir ao Primeiro-Ministro quais são as nossas expectativas de cidadãos, mas eu citaria aqui a área de transporte, que claramente precisa de um novo olhar. Há outras áreas que eventualmente haverá necessidades de algum ajuste com alguma profundidade. Repare que este governo já tem mais ou menos 2 anos de mandato. Portanto, se não for agora um ajuste no governo, já poderá ser um pouco extemporâneo. Ou então poderá ser interpretado, se adiar uma mexida no governo para mais próximo das eleições, poderá ser interpretado como uma mexida mais para fins eleitoralistas do que para otimizar a eficiência do governo. Eu já esgotei o meu tema, mas gostaria de ouvir num minuto a vossa opinião sobre a nossa participação nos Jogos Olímpicos de Paris, se bem que hoje o David Pina não conseguiu chegar às meias finais, mas trazemos uma medalha de bronze, que é a primeira de Cabo Verde. Acho que a participação foi muito...
ainda que o resultado não seja extraordinário, mas é muito positiva, porque qualquer participação num evento dessa magnitude, porque estamos num mundo, portanto, o desporto nos coloca em termos de paridade em relação aos outros países, aos outros participantes. E o resultado é alcançado, não obstante, sempre que alguém participa numa competição, quer o resultado mais elevado possível. Mas, considerando o percurso, as condições, eu acho que foi um resultado que deve ser celebrado. E dou os meus parabéns ao David e, portanto, a toda a equipa que o acompanhou. Paulino. Eu vou ser muito conciso e apenas dizer ao David muito obrigado. Levou-nos a sonhar um bocado, levou-nos a celebrar um bocado. O seu desempenho nos Jogos Olímpicos foi francamente positivo. Naturalmente que nós gostaríamos que tivesse saído dali uma medalha de prata ou de ouro, mas a primeira medalha olímpica de Cabo Verde é algo para se celebrar, é algo para se agradecer ao David Pina pelo enorme sacrifício que ele consentiu para chegar lá e encorajá-lo para continuar este belo percurso e para continuarmos a torcer para que nos futuros Jogos Olímpicos se calhar possamos trazer um prata ou um ouro para casa. Muito bem, agradeço ao Paulino Dias e ao João Alvarenga por estes minutos de conversa aqui no Jornal Domingo.